Olá, seja bem-vindo ao canal Quiz Mega Show. No vídeo de hoje vamos testar seu conhecimento sobre a Bíblia, com um quiz de 20 perguntas. Nos conte nos comentários quantas perguntas acertou. Mas antes inscreva-se, deixe o seu like para nos ajudar com o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo desafiando seus amigos. Vamos começar! Pergunta 1. Quais foram os alimentos multiplicados por Jesus? Alternativa A: pães e vinho. Alternativa B: pães e peixes. Alternativa C: azeite e mel. Alternativa D: bolos e pasta de figos. Tempo para pensar. A resposta é alternativa B: pães e peixes. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Lucas capítulo 9 versículo 16 e 17. Pergunta 2. Qual profeta foi engolido por um peixe? Alternativa A: Jonas. Alternativa B: José. Alternativa C: Jó. Alternativa D: Joel. Tempo para pensar. A resposta é alternativa A: Jonas. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas capítulo 1 versículo 17. Pergunta 3. Quantos discípulos Jesus escolheu? Alternativa A: 9. Alternativa B: 7. Alternativa C: 10. Alternativa D: 12. Tempo para pensar. A resposta é alternativa D: 12. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Lucas capítulo 6 versículos 13 ao 16. Pergunta 4. Quem tirou a vida de seu irmão por ciúmes no livro de Gênesis? Alternativa A: Abel. Alternativa B: Sete. Alternativa C: Caim. Alternativa D: Davi. Tempo para pensar. A resposta é alternativa C: Caim. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Gênesis capítulo 4 versículo 8. Pergunta 5. Qual rei pediu sabedoria a Deus? Alternativa A: Saul. Alternativa B: Salomão. Alternativa C: Abraão. Alternativa D: Absalão. Tempo para pensar. A resposta é alternativa B: Salomão. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo.
Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. 1 Reis capítulo 3 versículos 11 e 12. Pergunta 6. Quantas pessoas foram salvas na Arca de Noé? Alternativa A: 7. Alternativa B: 12. Alternativa C: 14. Alternativa D: 8. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa D: 8. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Gênesis capítulo 7 versículo 13. Pergunta 7. Quantos foram os mandamentos de Deus? Alternativa A: 10. Alternativa B: 12. Alternativa C: 7. Alternativa D: 20. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa A: 10. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Deuteronômio capítulo 4 versículo 13. Pergunta 8. Davi venceu Golias com qual desses objetos? Alternativa A: uma flecha. Alternativa B: uma tesoura. Alternativa C: uma pedra. Alternativa D: uma espada. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa C: uma pedra. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. 1 Samuel capítulo 17 versículos 49 e 50. Pergunta 9. Jesus foi tentado no deserto pelo Satanás por quantos dias? Alternativa A: 30. Alternativa B: 7. Alternativa C: 10. Alternativa D: 40. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa D: 40. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos o serviam. Marcos capítulo 1 versículos 12 e 13. Pergunta 10. Quais são os principais mandamentos, conforme disse Jesus? Alternativa A: amar a Deus e honrar pai e mãe. Alternativa B: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Alternativa C: não fazer ídolos nem adorar imagens e amar os inimigos. Alternativa D: não matar e não adulterar. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa B: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12 versículos 30 e 31. Pergunta 11. Em qual cidade nasceu Jesus Cristo? Alternativa A: Jerusalém. Alternativa B: Cafarnaum. Alternativa C:
Nazaré. Alternativa D. Belém. Tempo para pensar. A resposta é alternativa D. Belém. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Mateus capítulo 2 versículo 1. Pergunta 12. Qual o nome da mulher que lavou os pés de Jesus com perfume caro e enxugou com os próprios cabelos? Alternativa A. Marta. Alternativa B. Joana. Alternativa C. Maria, irmã de Lázaro. Alternativa D. Maria Madalena. Tempo para pensar. A resposta é alternativa C. Maria, irmã de Lázaro. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. João capítulo 12 versículos 1 ao 3. Pergunta 13. Qual discípulo de Jesus era coletor de impostos antes de segui-lo? Alternativa A. Mateus. Alternativa B. João. Alternativa C. Filipe. Alternativa D. Bartolomeu. Tempo para pensar. A resposta é alternativa A. Mateus. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus capítulo 9 versículo 9. Pergunta 14. Qual discípulo andou sobre as águas com Jesus? Alternativa A. Lucas. Alternativa B. Mateus. Alternativa C. Paulo. Alternativa D. Pedro. Tempo para pensar. A resposta é alternativa D. Pedro. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus capítulo 14 versículos 28 e 29. Pergunta 15. Qual profeta foi jogado na cova dos leões? Alternativa A. José. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. Mateus. Alternativa D. Daniel. Tempo para pensar. A resposta é alternativa D. Daniel. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel capítulo 6 versículo 16. Pergunta 16. Com qual semente Jesus comparou o reino de Deus? Alternativa A. Grão de mostarda. Alternativa B. Grão de arroz. Alternativa C. Grão de feijão. Alternativa D. Grão de milho. Tempo para pensar. A resposta é alternativa A. Grão de mostarda.
E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Mateus capítulo 13 versículos 31 e 32. Pergunta 17. Quem foi a mãe de Samuel? Alternativa A: Maria. Alternativa B: Joana. Alternativa C: Ana. Alternativa D: Isabel. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa C: Ana. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1 versículo 20. Pergunta 18. Quanto tempo durou o dilúvio, segundo o livro de Gênesis? Alternativa A: 7 dias. Alternativa B: 10 dias. Alternativa C: 3 dias. Alternativa D: 40 dias. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa D: 40 dias. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Gênesis capítulo 7 versículo 17. Pergunta 19. Qual atividade era exercida por José, pai de Jesus? Alternativa A: pescador. Alternativa B: carpinteiro. Alternativa C: caçador. Alternativa D: coletor de impostos. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa B: carpinteiro. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus capítulo 13 versículo 55. Pergunta 20. Quem ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso? Alternativa A: Jesus. Alternativa B: Paulo. Alternativa C: José. Alternativa D: Pedro. Tempo para pensar. A resposta é: alternativa A: Jesus. Vocês, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 9 versículos 9 ao 13. Gostou? Então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo quiz.